Será que dá vontade de ser seu cliente? Pois é, eu estava numa live agora mesmo e caiu tudo. Entrou uma pessoa ao vivo, a Teresina, e aí acabou caindo tudo. Não sei lá, bugou o negócio aqui. E agora eu entrei de novo. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux, eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão. E eu estou falando, espero que o pessoal entre aqui de novo. Caiu tudo, gente, caiu tudo. Espero que o pessoal entre de novo. Bugou meu Instagram. Eu tentei tirar a Teresina que ela não queria estar ao vivo e aí caiu tudo. Muito bem, eu vou colocar o tema aqui de novo enquanto vocês vão entrando. Eita, hoje tá tudo louco. Será que dá vontade de ser seu cliente? Muito bem. Ah, meu Deus. Coisas que acontecem. A vida é assim. Espero que Teresina volte. Puxa vida. Você que está chegando agora, só vou te dizer rapidamente, inscreva-se no webinário Oratória Fora da Caixa, webinário para profissionais do direito, Oratória Fora da Caixa para profissionais do direito, dia 15 de abril. É a segunda edição desse webinário, em que eu te ensino como sair da caixa que você foi colocado quando você fez o curso de direito. Uma caixa que te aprisiona e que não deixa você, de jeito nenhum, poder usufruir daquilo que é a maior ferramenta de qualquer advogado, que é a comunicação, tá? Vai para esse evento, que é um evento imperdível. A inscrição está no meu link da bio, evento gratuito e imperdível. Se você é do direito e ainda está com dificuldade para comunicar, tem medo de errar, tem medo do julgamento, tem milhões de medos e não consegue colocar em prática, inscreva-se lá. Pronto, parei de falar e agora vou para o tema. Pessoas, a live tinha começado, eu acabei caindo, tá? Deu uma bugada ali, mas agora voltamos, tá? Espero que vocês todos tenham voltado, que estavam aqui. Se você não me viu, se você me viu antes, por favor, continue apertando o dedo no coração e envie essa live para outras pessoas com esse aviãozinho que está aí. E você aperta no aviãozinho aqui e aí vai enviando para tudo que é advogado que você conhece que precisa estar aqui. Olha, o povo já voltou, me achou de novo, tá? Eu tinha caído, voltei. Então eu estava falando com vocês sobre o seguinte. O que o cliente quer? O cliente quer ele quer resolver uma dor. Não importa se é advocacia preventiva ou se é uma advocacia, né, que resolve conflitos, não importa inclusive se é mediação, não importa. O cliente quer resolver uma dor, ele está com uma dor que está acontecendo ou uma dor que ele está imaginando que possa acontecer ou que já aconteceu no passado e ele não quer que aconteça de novo. É sempre uma dor. E aí quando o cliente chega num escritório, ele pode até ter ouvido uma recomendação. Ele pode ter vindo de uma recomendação, antes mesmo de chegar no escritório, ele já talvez tenha ouvido falar de você. É muito comum. Alguém que foi teu cliente recomendou. E se isso aconteceu, ótimo, ele já tem um ponto. A recomendação é um dos pontos, dos melhores trunfos que nós podemos ter, né? Eu tive uma recomendação, então a pessoa ela acredita no amigo dela, que foi teu cliente, e como ela acredita nesse amigo, você já tem um ponto aí digamos assim, de resolução dessa questão da vontade de ele ser ou não teu cliente. Então, veio por indicação. Interessante. Segundo, você tem o cliente pode ter vindo porque viu um conteúdo seu em rede social. Então ele vai porque ele te ouviu falar e aquilo ali que você falou de algum modo fez com que ele se interessasse pelo teu trabalho. E aí te viu como uma possibilidade. Muito bem. Só que aí que tá. Aí ele vai para o teu escritório, de algum modo ele chegou no teu escritório, ou pode ser que ele simplesmente te achou de algum modo, não sei, né? Mas geralmente é assim, alguém indica ou ele viu você falando em algum lugar.
Talvez algum colega também o recomendou, né? Às vezes ele procurou um outro colega que é de outra área, e aí o colega te recomendou, enfim. De algum modo ele te viu e chegou até o teu escritório, mas ele ainda não é teu cliente. Talvez ele seja, talvez não. O que acontece? O que ele vai avaliar na hora de decidir se ele vai ser teu cliente ou não? Se ele vai deixar a ação dele ali contigo, ou a empresa dele, né, fechar um contrato de consultoria, uma coisa mais, seja preventiva ou não. Como é que ele vai fazer? Ele tem 3 medos. O teu futuro cliente tem 3 medos. Contenciosa, disse a Thaís, exatamente, advocacia contenciosa. Ele tem 3 medos, teu cliente. Primeiro medo. Ele tem um medo que todo cliente tem quando vai no advogado, que é o medo de ser enganado. Tá? É medos ou receios, vamos dizer assim. Um dos primeiros medos é o medo de ser enganado. Porque advogado tem essa fama, né? Nós temos uma fama, né? Uma fama de enrolar. Uma fama de saber muito de algumas coisas, de enrolar. É interessante porque os médicos não têm essa fama. Os médicos têm mais uma fama de frios, distantes. Que coisa, né? E os médicos mexem direto com a vida. Mas a fama maior dos médicos é essa, assim. Isso se mudou bastante na medicina, né? Hoje em dia tem muito médico... Houve uma mudança cultural, até no modo como se atende na medicina. Mas ainda há um pouco essa ideia da distância do médico. O médico meio como um semideus distante. E o advogado, pelo fato também de conhecer muito sobre a vida social, e isso dá muito poder a ele. O advogado acaba tendo muito poder porque ele sabe como as coisas da vida social funcionam. Ele sabe aquilo que pode... O advogado, mais do que qualquer outro profissional, ele sabe como tirar vantagem, se quiser, da vida social. E por isso ele tem uma fama muito ruim. Basta olhar o anedotário, a quantidade de piadas com o advogado falcatrua. Então o advogado ele tem essa fama, infelizmente. E o cliente, quando ele olha para o advogado, o primeiro medo dele é de ser enganado, de que ele faça eu assinar alguma coisa, né, essa procuração que eu tenho que dar para ele, o que tem aí, mas ao mesmo tempo ele tem medo de ser enganado também porque ele não entende a linguagem, que é uma linguagem muito difícil. Então esse é o primeiro medo. Aí, ó. Advogados trabalhadores. Parabéns, professor Fonseca e Lourenço, advogados associados, sempre na escuta enquanto trabalha. Opa, que honra! Que honra, advogados trabalhadores. Muito obrigado, meus queridos. Prazer em vê-los aqui. Bom, primeiro medo, medo de ser enganado. Segundo medo, medo que você não saiba como resolver o problema dele. Medo de que tu não tenha capacidade para resolver. Que tu não seja bom o suficiente para resolver a sua dor. Né? Esse é um segundo medo. É um medo sobre a tua competência. Se você é ou não competente para resolver o assunto. Competência técnica, né? No sentido de competência técnica. E o terceiro medo é um medo de que você seja desleixado com relação à causa dele. Um medo de que você não dê a devida atenção ao problema dele. Que você não dê as devidas informações na hora em que ele queira, que você, ali na frente, naquela primeira reunião, você seja uma pessoa muito atenciosa, mas que depois você não tenha... Enfim, não responda aos e-mails dele, não responda aos WhatsApps que ele possa te mandar, enfim, que você fique distante e que deixe o caso dele para uma segunda, sim, né, com uma segunda preocupação, uma terceira, uma quarta, uma quinta, que não esteja no hall de prioridades dele. Então, perceba o seguinte,
Os 3 grandes receios que fazem com que um cliente não seja seu cliente são, em primeiro lugar, no que diz respeito à sua moral, né? No que diz respeito ao o quanto ele pode confiar eticamente em você. O segundo, no que diz respeito à sua capacidade de resolver o problema dele. E em terceiro, quanto à sua atenção. Quanto à atenção que você, no entendimento dele, deve dar à sua demanda. Esses 3 medos, eles são eles têm hierarquias diferentes. Hierarquias diferentes. Esse primeiro medo que eu falei, que é o medo relacionado à ética, ele diz respeito aos valores. Então o cliente ele precisa saber se você é bom ou não em termos de valores. Olha só, o primeiro medo que eu falei é um medo de hierarquia mais alta. Você é uma pessoa boa ou não? Você é uma pessoa íntegra ou não? Essa é a hierarquia máxima. Você é valioso em termos de decisões, de padrões morais? A segunda hierarquia é nível da capacidade. O nível da capacidade está abaixo do padrão moral. É só parar para pensar. Você contrataria alguém que fosse expert num assunto, mas que moralmente fosse completamente avesso a tudo que você acredita? Não, né? Você contrataria um psicopata que não tem padrão moral nenhum, que não respeita nenhum padrão moral, sabendo que ele é excelente profissional? Claro que não. Então, o valor moral está acima da capacidade. E o terceiro nível, que é o nível do comportamento, que é o nível dessa atenção. Ele perceber que você dá a devida atenção ao seu problema. Percebe que esse nível da atenção ele está abaixo do nível da capacidade. Por quê? É só pensar. Você contratar alguém que não te dá a devida atenção, mas que você sabe que é um mega expert no assunto, você não contrataria? Sabendo que é o melhor de todos? Vale a pena, não vale? Vou dar um exemplo, meu exemplo. Marketing digital. Eu considero o melhor de todos no marketing digital, até hoje, todos que eu já vi, eu estudei vários aqui, pego conteúdo de vários. Para mim, Érico Rocha é o melhor no marketing digital. É o que mais tem resultados, é o mais antigo. E eu vejo os resultados do Érico Rocha na hora em que ele faz as lives dele. Fora que eu sou aluno dele lá da Fórmula e tal. Então, assim, por que eu confio na capacidade do Érico Rocha? Eu confio plenamente, ainda que eu saiba que ele não pode me dar nenhuma atenção, porque ele atende milhares de alunos. Então ele não tem condições de me dar uma atenção, mas eu confio tanto na capacidade dele que isso acaba superando a atenção. Então, o nível da capacidade está acima do nível do comportamento. Só que aí é que está. Eu estou falando de ética, valores, nível da capacidade e nível do comportamento. Olha que louco. O advogado, então, o nível mais alto que eu posso chegar em termos de confiança do meu cliente, olha só, tudo gira em torno da confiança. No final das contas, tudo gira em torno da confiança. O teu cliente, ele vai ser teu cliente se ele confiar em ti. Ele precisa confiar em ti. Estão acompanhando todo mundo junto? No final das contas, a pergunta que eu coloquei para o tema da live, será que dá vontade de ser seu cliente? Ela se responde da seguinte maneira: dá se eu confio em você. Se eu confio em você nesses 3 pontos. Primeiro, nível ético, tá? Nível moral,
Ou seja, você é confiável em termos éticos. Isso é o mais importante. Segundo ponto mais importante, você é confiável em termos de capacidade? Eu confio na tua capacidade? Tu é o cara para resolver, tu é o especialista para resolver esse assunto? E terceiro, eu confio nessa pessoa em termos da atenção que ela vai me dar? Nível do comportamento. São 3 níveis. Só que olha só, quando a pessoa vai te conhecer, ela ainda não te conhece, então ela vai ser teu cliente. Ela não tem condições de avaliar o nível ético. Por quê? Porque ela não sabe quem você é, isso ela só vai saber com o tempo. Entende? Eu não sei, eu vou ter alguns indícios, mas eu ainda não consigo vislumbrar bem se você é ou não moralmente uma pessoa correta. Nível da capacidade, ela consegue avaliar depois de uma conversa, mas antes mesmo de conversar, ela vai avaliar teu comportamento. Então, a única coisa que ela vai ter para avaliar, para chegar no nível ético, é o teu comportamento. Começa no teu comportamento. Para alguém confiar em você no nível moral e no nível da capacidade, ela precisa primeiro passar pelo comportamento. Não tem outra via. A menos que 10 clientes teus tenham te recomendado, dizendo, não, ele é honesto, ele é maravilhoso, aí é nível moral, e ele sabe muito, e aí essas pessoas, para esse cliente, são referências, a menos que tenha acontecido isso, o que ele vai te avaliar, em primeiro lugar, é o comportamento, para saber se tu é capaz, para saber se tu é ético. Não tem outro jeito. Então, a escadinha da confiança começa no teu comportamento. E o que ele encontra no teu comportamento? Como é que ele chega no teu comportamento? Aí é que tá. Abaixo do comportamento tem outra coisa. Tem um nível de confiança ainda menor, mas que é o caminho para o comportamento. E esse nível de confiança ainda menor, mas que é a construção para ele avaliar teu comportamento, é o ambiente, o local onde acontece essa conversa com esse futuro cliente. Então, o teu comportamento ele vai ser avaliado como? Na tua comunicação. E o ambiente é o local onde acontece essa comunicação. Eu vou te dar aqui uma lista de 10 coisas, 10 itens, digamos assim. Deixa eu pegar aqui. 10 itens. Deixa eu ver se são 10 mesmo. 10? Não, 12. 12 itens que o teu cliente vai reparar na hora em que ele for atendido por ti e que vão ser fatores para ele construir essa escadinha aqui rumo ao máximo grau de confiança. Nesse primeiro encontro, ele não vai te avaliar em termos éticos, porque ele dificilmente ele vai ter condições de avaliar. Em nível da capacidade, ele vai ter um pouco de condições de avaliar. Um pouco. Mas ele vai avaliar o nível do comportamento e o nível do ambiente. Então, vou te explicar aqui quais são esses 12 itens que são importantíssimos para você construir essa confiança. Tá? E eu vou te falar isso tanto no ponto de vista, no ponto de vista do cliente, que é o que importa. Tá? Deixa eu só ver o que as pessoas estão falando aqui. Bug Show News, diga de passagem, tem cliente que tira a paciência da gente. Tem, claro que tem. Olha que frase importante essa, né? Ele tira a paciência da gente. Eu te perguntaria assim, isso é, de fato, um problema do seu cliente? Ou será que é um problema da sua paciência? Claro que é uma pergunta até certo ponto, talvez retórica. Mas vou só deixar a pergunta por enquanto aí. Mas eu entendo plenamente isso. Tem horas que dá vontade de dar umas patadas e no mesmo momento penso na ética. Eu sei, Bug Show News, eu sei.
Eu sei. Mas aí é que tá. Quando vem essa vontade de dar umas patadas, é pelo quê? O que o cliente fez especificamente? Vamos pensando aí. Me dá um exemplo, tá? Tô bem curioso. Ah, ele deu aí, ó. Ontem mesmo não dei atenção a um pelo, a um apelo. A um apelo, eu acho. Ah, não dei atenção a um cliente pelo... Não, ontem mesmo não dei atenção a um cliente pelo fato que tinha mais gente para atender. Como não dei atenção, ele foi embora resmungando. Olha só que interessante. Mas aí eu te pergunto, Bugshow News. Não deu atenção a um pelo fato de que tinha mais gente para atender. Eles estavam no mesmo local, esses clientes, na mesma hora, ou você não pôde dar atenção porque era um cliente que estava te contatando por WhatsApp, por telefone, e aí tu tinha outros para atender presencialmente. De qualquer modo, por mais que o cliente tenha sido mala, e se ele foi embora resmungando, e na tua visão ele foi mala, há um modo de você atender esse cliente mala. Há um modo. Você precisa, antes de tudo, perceber o que você poderia ter feito para melhorar essa relação. Porque, bem ou mal, se ele foi embora resmungando, você perdeu esse cliente. E se ele era exigente a esse nível, ele estava com uma dor muito grande. Psicologicamente, ele estava com uma dor muito grande. E você não conseguiu atender a essa dor. O que será que poderia ser feito para atender esse cliente sem prejudicar a relação que você estava construindo com outros? Não sei, estou só lançando perguntas aqui. Tem uns que fala do estabelecimento, mas não sai de dentro. Não entendo isso. Olha só que interessante. Não sei. Ó, estavam assim, não sei. Perdi, não, volta sempre. Aí é que tá, eu não sei, teria que... Aliás, fica o convite aí, Bugshow News, se quiser entrar ao vivo uma hora aqui, nós podemos conversar sobre esse assunto, tá? Tô bem curioso para saber mais sobre isso. Se quiser entrar agora, pode solicitar a participação aí, nós já conversamos aqui, já vamos entender o que estava na cabeça desses clientes aí. Vou dar os 12 itens, e o Bugshow News já está adiantando aqui alguns desses itens aqui na própria fala dele, aí, no próprio comentário dele. Olha só. Vamos entender. Já estamos quase chegando nos 12 apóstolos. Nós temos uma meta de 12 apóstolos diária aqui. Faz tempo que eu não consigo bater os 12 apóstolos, então eu bato os 12 apóstolos sempre quando eu estou com uma companhia aqui, né? Agora, quando eu estou sozinho, tá difícil chegar nos 12 apóstolos. Então eu conto com você. Continue comentando, apertando nesses coraçõezinhos aqui e envie essa live para outras pessoas para nós chegarmos aos 12 apóstolos, tá? Conto com vocês. Bom, olha só. Primeiro ponto, eu digo que são 12 pontos, tá? 12. Vê se eu não me perdi nas contas. Não, são 12. Primeiro ponto. Cliente chegou no local. Como é que é a aparência do local? Começa aí. Aparência. Nós julgamos pelas aparências. Começa aí. O local está limpo. O local tem uma recepção antes de chegar na tua sala. Não estou dizendo que tem que ter. Não precisa ter. Tu pode ter uma sala pequena, pode ser só você até, não tem problema. Mas a questão é, o ambiente está limpo? Se tem essa recepção, a recepção está organizada? Se existe um recepcionista, uma secretária, e aí já vamos para o segundo ponto. Então, primeiro o local, vamos entender o local. O primeiro contato com o local é um bom contato? Tudo isso vai somando, tu vai subindo a escadinha. Eu estou no ambiente e vou chegar no comportamento. Como eu disse, capacidade e ética, dificilmente ele vai chegar nesse primeiro encontro, mas eu estou aqui, ambiente. O local é agradável nessa entrada? Se é, ótimo, você já começou bem. Se não é, você vai ter que compensar de algum modo. Você vai ter que dar o jeito que pode dar. Ah, o meu local não tem uma boa fachada, ele não é um prédio bonito. Tudo bem, cada um joga com o que tem. Se não tem, você vai compensar de outros modos. Tá? Eu estou dando aqui 12 fatores. Tá? 12.
Quanto melhores forem os 12, melhor você construiu essa relação de confiança. Então, primeiro aí, tá? Segundo, se tem um recepcionista, então primeiro, a aparência geral do local. Segundo, recepcionista. Se existe um recepcionista, uma secretária, como essa pessoa está atendendo o cliente? Se ele marcou, por exemplo, antes, e geralmente é com hora marcada, né? Se não é com hora marcada, já é uma coisa que você precisa rever e repensar. Faça a hora marcada. Precisa ter um horário marcado. Mas se não tem, se a pessoa está passando ali e entrou, não é marcado. Então, se você está disponível nesse horário, você vai atender a pessoa nesse horário. Beleza, mas a tua secretária, como ela atende? Como ela recebe esse cliente? Ela sabe o nome? Quando o cliente chega lá, ela já sabe chamar o cliente pelo nome? Ela se preocupa em saber quem é o próximo para chamar já? Se existe portaria e é um prédio, como é que é a portaria? Como é que as pessoas são recebidas na portaria? Às vezes o prédio é lindo, é maravilhoso e o porteiro é péssimo, atende mal. Então tu já tem uma péssima experiência já na entrada, tá? Então essa é um segundo ponto inicial, assim, bem inicial, que diz respeito ao ambiente e que vai acabar, de algum modo, fazendo a primeira impressão. E tudo isso é uma construção da confiança. Terceiro, o cliente fica na sala te esperando. Ali na sala de espera, o local onde ele está, ele tem alguma leitura para ele fazer? Existe alguma revista, algum material para ele ler do teu próprio escritório, daquilo que você faz? Existe alguma coisa que mostre a cara do teu escritório? Talvez seja interessante ter. Existe pelo menos um Wi-Fi para ele poder utilizar? Ou seja, ele vai se sentir bem nessa recepção? Terceiro ponto. Quarto ponto. Tem algo para oferecer para esse potencial cliente, tipo café, água, chá? Existe alguma coisa assim no teu escritório? Ah, professor, mas isso é muito... Não, não é nada de muito. Vou dar um exemplo. Teve um lugar que eu fui em que, além de água, além de chá, você podia decidir se queria café e qual o tipo de café que você queria. Se você queria expresso, era tudo expresso, aquelas máquinas da Nespresso, né? Você tinha qual a cápsula que você queria. Você tinha uma coleção de cápsulas da Nespresso, escolhia a cápsula. É muito legal. E aí você recebe numa xícara ainda toda bonita. Tudo isso são as primeiras impressões. Então, quarto item, tem alguma coisa para beber? Alguma coisa... Enfim. Quinto, fundamental, tempo de espera. Qual o tempo de espera? E aí é que tá, se o cliente tem hora marcada significa hora marcada. Se você deixa o seu cliente, o seu futuro cliente esperando, você está mostrando para o seu cliente um fator de comportamento importante, que é a atenção que você vai dar para ele no futuro. Lembra que eu disse que são 3 fatores de confiança. O terceiro é o quanto eu posso confiar de que esse advogado vai me atender quando eu precisar dele, quando eu quero saber alguma coisa sobre o processo. Se você o deixa esperando muito tempo para ser atendido, você está mostrando para ele o quanto de atenção você vai dar. Ah, mas eu não estou mostrando para ele que eu tenho muito cliente, que eu tenho muita coisa para fazer? Eu não estaria mostrando competência, por um lado? Não. Porque você mostra competência de outras formas. Não adianta nada você não vai conseguir atingir esse nível da competência, estando de manga arregaçada, mostrando que você trabalha muito, né, que você atende muita gente, se você não atender o primeiro nível, que é o nível do comportamento. Se o cliente não ter esse primeiro nível de confiança, ele não consegue enxergar os níveis superiores. Ele está enxergando a primeira coisa que ele enxerga, que é o comportamento. E o teu comportamento está mostrando, ele me deixa esperando. Então, evite deixar o seu cliente esperando mais do que 5, 10 minutos.
Não deixe esperando. Porque tempo é poder, gente. Tempo é poder. Você está mostrando que quem manda é você. Para um cliente que ele vai te contratar. Então você não tem que mostrar para o seu cliente que quem manda é você. Quem deixa esperando é chefe. Chefe deixa esperando. Porque o tempo é dele. Agora você não é o chefe do seu cliente. Então você não pode deixar esperando. Não pode deixar esperando. Se organize. Faça de um jeito que você consiga atender o cliente no horário. Pá, mas se acontece de demorar mais, o outro cliente atrasou e tal, deu problema na agenda. Explique para o cliente antes. Mande um recado, avise, peça para a secretária ligar, avisando. Se você não tem secretária, você mesmo que agendou, ligue para o seu cliente, avise dizendo que vai atrasar, para ele se programar, dizendo que houve um imprevisto, que houve sei lá o que houve. Mas não deixe o teu cliente esperando. Tá? Então esse é o quinto item já. Então, aparência do local, primeiro item. Segundo item, cortesia do recepcionista. Terceiro item, o que ele tem à disposição dele logo na entrada, Wi-Fi, se tem algo para ler do teu escritório. Tem alguns que tem TV ligada, e deixa a TV ligada na Globo, ali passando umas porcarias, que nada. Deixa a TV ligada em alguma coisa útil. Se tu produz conteúdo na internet, deixa passando tuas lives ali, alguma coisa que seja útil para ti. Quarto, cafezinho, chá, água, alguma coisa para ele beber. Quinto, tempo de espera. Já vou para o sexto, deixa eu só ver o que a Thaís escreveu. Lembrei de um filme em que o advogado gritava para a secretária e dizia para o cliente novo ouvir para ela avisar o prefeito que ele não poderia atender ele porque tinha uma reunião. Ah, sim. Isso é uma maneira de querer conquistar a autoridade. Né? Para o cliente novo ouvir para ela avisar o prefeito que ele não poderia atender porque ele tinha uma reunião. Ou seja, querer tu dizer para a secretária que olha, gritando, eu entendi a história assim, vocês entenderam? Dizer, a secretária, tô falando com a secretária, Margarete, avisa pro prefeito aí que nós não vamos poder hoje ter a nossa reunião, porque eu tenho outra reunião aqui com o cliente, então cancela o compromisso com o prefeito. Massa. Massa nada, né? Não é nada íntegro e é manipulação. Você está querendo mostrar, olha, o que é essa estratégia aqui? É uma maneira de querer mostrar através do comportamento, de uma fala para a secretária, que ele tem autoridade, competência, nível da competência para falar com o prefeito. E cancelar o compromisso com o prefeito, mostrando que ele é mais importante que o prefeito, né? Que o cliente é mais importante que o prefeito. Pode funcionar? Até pode. Porém não é íntegro. E aí no momento que ele descobre que você nunca atendeu o prefeito, o que acontece? Você feriu o ponto lá de cima, que é a ética. Então, se ele descobrir que você nunca atendeu o prefeito, que o prefeito não te conhece, você vai ter um problema de confiança no nível ético. Então, pode funcionar na hora até. Né? Você cria Tem vários advogados assim. Né? Se você quer saber muito sobre isso, sobre como ser assim e fazer a coisa funcionar, assista a série Better Call Saul. Eu adoro essa série, é muito divertida, porque ela mostra um advogado bem picaretão, assim, que faz esse tipo de coisa. É muito engraçado. E esse Better Call Saul veio do seriado que eu adoro também, que é Breaking Bad. Né? Ele era um personagem do Breaking Bad. Better Call Saul é um spin-off do Breaking Bad, que é um advogado pilantra, assim, mas muito divertido. É legal de ver, né? Não é legal de fazer, tá? Muito bem. Sexto, então, depois do tempo, sexto, lugar para sentar. Onde o teu cliente vai sentar? É um local bom? Tu vai dizer para ele sentar numa cadeira boa? Cara, tem coisas que as pessoas esquecem. Assim, o local de recepção tem que ser um local aconchegante, legal, tem que ser climatizado, sabe? Tem que ser bom. Não é só a tua sala que tem que ser bom. Aquele local de espera, ele precisa ser bom também. Então ali ele está avaliando. E não é que ele está avaliando assim com um caderninho, com uma prancheta na mão, vamos ver se é bom. Não, ele está avaliando inconscientemente. Então existe um bom local para sentar, o local é confortável onde ele vai ficar? Está frio demais? Está quente demais? O teu recepcionista, se tem um recepcionista, tem que estar reparando nisso. O cara está lá sentado e tá frio.
e tu vê que é uma pessoa que está com frio. Tem que ter a sensibilidade de baixar o ar, por exemplo, tá? Coisas assim. Então, assim, tudo isso antes de ele te ver. Aí ele vai te ver. Chegou o momento que ele vai te ver. Então, ele está esperando, sentado, e aí agora você vai ser encaminhado, ele vai ser encaminhado à sala, ou você vai recebê-lo, você sai da sala para recebê-lo. Que eu considero melhor. O melhor é você sair da sala para recebê-lo, tá? Você sai da sala, ele vai te ver. O que ele vai ver vai ser bom de ver? Ele vai gostar do que ele vai ver? Vai ser legal? E como assim? O que ele vê, esse é o 7º ponto, o que ele vê precisa ser bom. Tudo ajuda, tá? Ajuda a tua roupa. Eu falei que eram 6, que eram 12, na verdade são 13. São 13 pontos, tá? Esse é o 7º. Ok, são 13. A tua roupa. Como é que é a tua roupa? A tua roupa está condizente com a profissão? Tu tem que estar vestido bem. Tu não precisa estar com o melhor terno, né? Tu não precisa estar com super taillé especial, não. Mas tu precisa estar bem vestido. E tu precisa estar... É tudo que ele vê e tudo que ele sente nessa primeira impressão. E aqui não é só visual, é também o perfume que você está. Você está com perfume de mais, de menos. Tem gente que bota muito perfume. Isso atrapalha nesse primeiro contato. Então, assim, tem que pensar no odor, é sensorial. São todos os 5 sentidos. É uma experiência. Tá? É uma experiência. O teu cliente ele precisa ter uma boa experiência com você. E tu pode achar isso, mas isso é tão importante. É claro que é. Claro que é. É a tua marca, é o teu branding, como se costuma dizer hoje em dia. O modo como você está vestido, o aroma que você exala, se você tem mau hálito ou não nesse primeiro contato, se o seu dente está limpo ou não, comeu feijão antes e está com feijão no meio do dente. Tudo isso é importante nesse primeiro contato. Ele vai estar avaliando isso. Então você precisa estar... Vou contar uma historinha aqui, rápida. Você sabia que o Pedro, czar da Rússia... Deixa eu só ver qual é o Pedro. Eu estava vendo. Pedro Grande. Eu estava vendo essa história recém, um pouco antes de entrar. Pedro Grande, czar da Rússia, ele descobriu, ele era um homem muito viajado, né? Viajou por toda a Europa. E o czar russo, Pedro, ele percebeu que os europeus já tinham mudado os seus hábitos. Isso já acho que é século XIX, por ali. Ele percebeu que os europeus tinham mudado seus hábitos. Os europeus eles andavam de calça, os nobres europeus andavam de calça. E os europeus faziam a barba. Os russos eram barbudos e não usavam calça, eles usavam umas túnicas, enfim, os nobres usavam roupas pesadas e não havia ainda o uso corrente na Rússia de calça. E Pedro Grande, quando descobriu que os europeus, os países desenvolvidos, né, os alemães, por exemplo, já estavam usando calças, e, enfim, os povos que ele admirava tanto tinham novos hábitos, ele resolveu impor para a sua nobreza o uso de calça. E que os homens fizessem a barba. Impor. Havia punições com multa e até prisão para a nobreza que não cumprisse com essas regras. Doido isso, né? É bem coisa de czar russo. Mas demorou uns 5 anos para os europeus, para os russos mudarem seus hábitos de vestimenta.
E claro que na época ninguém quis, né? Enfim, houve uma certa resistência, mas né, o czar russo podia tudo. E aí ele empurrou goela abaixo essa mudança. Mas olha que curioso, apesar de ser muito ruim, por um lado, ela acabou gerando para a Rússia da época muitos dividendos, porque ela acabou permitindo que a Rússia existisse para os europeus. Os europeus começaram a olhar os russos de um modo diferente, quando eles começaram a mudar os seus comportamentos mais assim, né? A gente pode falar, puxa, mas isso é tão besta, né? Fazer a barba e usar calça. Mas os europeus começaram a enxergar os russos como que entrando no jogo, né? Como um país mais igual. E em uma geração, mais ou menos uma geração depois, os russos já existiam no cenário da Europa como um player de negócios. Claro que era um país agrícola ainda e tudo mais, mas ele passou a existir. Pedro Grande foi considerado grande, um dos fatores foi esse. Por mais maluco que isso possa parecer e pequeno que isso possa parecer. E exatamente, Thaís, eles passaram a ser civilizados. Alguém apto a fazer negócio com um grande país. Percebe? Símbolos de civilização, exatamente isso. Então, você precisa passar para o seu cliente isso. Não pense que isso é secundário, isso é extremamente importante para construir a confiança. Assim como existem outros elementos subjetivos que vão te auxiliar. Se você tem beleza, isso ajuda. Não pense que não ajuda, não. Beleza ajuda. Ah, beleza não põe mesa, né? Ditado antigo. Claro que a beleza por si só não ajuda, não é que o advogado vai ser bonito, a advogada vai ser bonita, que eu vou contratar. Não é isso, mas isso ajuda. Tá? Você sabia que os bebês têm uma percepção estética? Os bebês eles demonstram isso. As pupilas dos bebês dilatam mais quando vem alguém com mais simetria no rosto, alguém que seja mais bonito. Mas isso é muito injusto. É injusto, claro que é. Mas é humano. E o teu cliente é um ser humano. Entenda? Então assim, mas professor, eu vou ter que fazer uma plástica para atender no meu escritório. Não, você não precisa atender uma plástica. Se você é feio, desgramento, como eu que tenho esse nariz gigante, eu não vou fazer uma plástica para atender um cliente. Mas eu vou procurar melhorar aquilo que eu tenho. Entende? Então você precisa estar bonitinho. Tá? Você precisa estar bem. Passar a impressão inicial boa. Tá, 8º. O cliente vai reparar no teu aperto de mão. Como é que é teu aperto de mão? Como é que é teu aperto de mão? Teu aperto de mão é molenga? Teu aperto de mão é forte demais? Tu cumprimenta o teu cliente assim, com a mão vinda por cima, o que é péssimo, que você domina o cliente. Você vem por baixo, assim, ó, você bota a mão com a palma para cima. Nenhum desses é bom. O teu cumprimento precisa ser equilibrado. Tá? Então, assim, quando tu for cumprimentar teu cliente, hoje em dia não está ninguém mais cumprimentando ninguém, né, por causa desse troço aí dessa doença. Mas passar dessa fase, as pessoas vão voltar a se cumprimentar. Como é que é o teu cumprimento? Ele precisa ser equilibrado, tá? Você precisa... E parece besta isso, né? Mas se você cumprimenta assim, ó, com a palma da mão voltada para cima, você está passando submissão. Inconscientemente é o recado que você passa, que você se sente inferior. E olha só, o modo como você cumprimenta, com a palma da mão virada para cima, passa para o teu cliente que tu é submisso. E isso demonstra pouca capacidade. Olha o 3º nível. É o teu comportamento, que é o cumprimento, a palma da mão. Mostrar a palma da mão é teu comportamento. Mas é lhe dar um recado com relação à tua capacidade, que é aquele próximo nível de confiança que eu falei lá do início. Então, mostrar a palma da mão mostra pouca capacidade. Você fazer o contrário e cumprimentar por cima, mostra uma arrogância, uma prepotência. Também não é bom. Então, o seu cumprimento precisa ser equilibrado. Então, o modo como você cumprimenta é importantíssimo. Já tinha se dado conta disso? No modo como tu cumprimenta? Sim ou não?
Se já tinha, me diz aí que tu já sabia. Se tu não sabia, me diz aí o que tu tá achando disso aqui. Tá? Se tu acha tudo isso que eu estou falando aqui é um monte de bobagem, diz aí também, mas me diz alguma coisa. Como a Jane aqui, ó, interessante. Que bom, Jane, que tu está gostando. Tá? Diga alguma coisa aqui para mim. Já se deu conta no modo como você cumprimenta? Isso tudo é persuasão, pessoas. Isso é persuasão. Professor, eu quero saber sobre gatilhos mentais. Eu fiz uma live esse dia sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Eu quero saber como persuadir meu cliente. Eu quero saber como falar em público. Como causar impacto numa retórica que convença os desembargadores numa sustentação oral. O que adianta? Se tu não tem isso, a base. Começa aí. Começa aí. Tá entendendo? Oitavo. Aliás, nono. Você dá, não sabia, Jane, ó, que legal. Adoro quando eu falo uma coisa que você não sabia. Nono. Você dá atenção para o teu cliente ou fica no telefone? Dá atenção para o cliente ou fica no telefone? Como é que é? Como é que é? Será que quando ele está entrando na sala, olha só, será que ele está entrando na sala, você está falando no telefone? Você nem cumprimentou ele às vezes. Ele está entrando, tua secretária, tu diz, pode entrar. Né? E aí a tua secretária está levando ele até a sala e tu está falando no telefone enquanto ele chega. Aí ele chega, tu só faz assim, ó. E aí continua falando na frente do teu cliente sobre algum outro assunto e às vezes tu fica tempo ali. Isso é recado para o inconsciente do teu cliente. Tu está dando um recado para o inconsciente do teu cliente. Um recado de que o que tem no telefone é mais importante. Termina de falar. Resolve o que tem que resolver. E depois dá atenção plena para o teu cliente. E quando tu for dar atenção para o teu cliente, que seja plena. Tá entendendo? Esse é o lance. Bom, então assim, pensa nisso. Tu dá atenção total ou fica no telefone? O que mais? Lugar para sentar. Quando você... antes do lugar para sentar. Se você recebeu ele, deu a mão, você vai para a sala e entra na sala antes do teu cliente? Tu caminha para a sala na frente do teu cliente, ele vem atrás? Ou você convida ele para entrar e ele caminha em frente enquanto você fica atrás? É um detalhe simples, né? Mas isso mostra o quanto você está sendo anfitrião do teu cliente em fazer ele entrar na tua sala. Ou você está indo na frente e dizendo, isso aqui é meu mesmo, me acompanhe, eu é que mando aqui. Se você vai na frente, você está dando inconscientemente esse recado. Em vez disso, convida ele para entrar. Entra, você pode até, se ele não entra, se ele não anda, você avança até a porta e convida ele para entrar. Faça com que ele se sinta bem entrando na sala. Você está convidando ele para entrar no seu espaço. Olha que louco isso. E aí quando ele se senta, a cadeira é boa para ele se sentar? Ou será que a cadeira dele é uma cadeira desgraçada enquanto a tua é uma poltrona maravilhosa e você se recosta? A cadeira dele é boa? A cadeira dele tem que ser boa. Ele tem que se sentir à vontade para ouvir. Tem uma mesa de reunião? Qual é o lugar onde ele senta, então? Esse é o próximo ponto. O lugar é bom. O lugar te dá oportunidade a que vocês tenham uma conversa para que você ouça a demanda dele. Se a tua cadeira for muito alta em relação a dele é uma cadeira chinelo e a tua cadeira é uma cadeira fantástica, isso significa que você está mostrando que o ambiente é teu e que você tem muito poder e que ele é um desgraçado. Isso não é bom. Você precisa ter uma cadeira que reflita... Você até pode ter uma cadeira um pouco melhor que a dele, não tem problema, tem a mesa na frente, mas se você não tem uma mesa de reunião, que seria o ideal, você tem uma mesa em que vocês dois possam ficar mais equiparados numa mesa de reunião. Né? Se você tem um local de reunião, é bem legal que você consiga ter mais mobilidade nessas cadeiras. Como assim? Olha só, se eu tenho uma mesa de reunião e eu dou o lugar para o cliente se sentar, digamos que eu tenho uma mesa redonda, uma mesa dessas retangulares, é uma mesa de reunião. Eu convido o cliente a se sentar e ele escolhe o lugar.
Só o fato do cliente escolher o lugar, eu já estou recebendo informação sobre como é o perfil do cliente. Eu não tenho aqui como falar sobre isso, outra hora eu posso falar só sobre os lugares onde os clientes sentam. E como isso é uma informação para a minha comunicação. O local onde o cliente escolhe para sentar é uma informação a respeito do modo como eu posso abordar esse cliente. Outra hora eu posso falar sobre isso. Mas o ideal seria isso, que eu tivesse uma mesa de reunião e ele escolhe o lugar. E aí depois que ele escolhe o lugar, o que eu vou fazer? Eu vou procurar sentar de um modo que fique mais próximo do cliente e de um modo que nós fiquemos assim, ó, num ângulo de 90 graus, um para o outro. Como assim? Ele escolheu essa parte da mesa, digamos que ele escolheu a ponta da mesa, e eu vou ficar aqui. Sabe? Numa quina da mesa. Ele ficou numa ponta e eu fico numa quina. Aqui está ele, ó, aqui está a cabeça dele, e aqui está a minha cabeça. Num ângulo de 90 graus. E de preferência, à direita, eu fico à direita do meu cliente. Eu à direita do meu... Aqui está... Eu estou invertida com a câmera, mas eu estou à direita do meu cliente. Por quê? Tem uma explicação psicológica para isso. Porque a direita é o futuro. À nossa direita está o futuro, psicologicamente. Então, se eu fico à direita do meu cliente, eu vou ter condições de mostrar para ele, na minha fala, que eu vou entender ele e que eu tenho um futuro para ele, que eu me apresento ao futuro dele como algo melhor do que o que ele tem hoje. Então, o ideal é que eu fique mais à direita do meu cliente. Tá entendendo? Mas se eu estou de frente, as mesas são de frente, a minha mesa, eu tenho uma mesa, né, e a minha cadeira está aqui e a do cliente fica aqui. O que eu faço? O cliente está aqui, eu me posiciono com a minha cadeira de um modo a que eu fique mais à direita do meu cliente. Mesmo assim, eu dou uma inclinadinha na minha cadeira de um modo a que eu fique um pouquinho mais à direita do meu cliente. Isso vai fazer com que eu fique no futuro do cliente. E isso é melhor. Por que isso? Não tenho tempo para explicar porque eu já estou com quase 1 hora de live. Mas tu está entendendo? Pequenos detalhes que vão fazendo a diferença. Lugar, então, para sentar. 10º. Sei lá se é 10º, já é 11º, eu acho. Perguntas. Chega um momento de você fazer perguntas para o cliente. E essas perguntas precisam refletir. As tuas perguntas precisam refletir, precisam deixar o cliente à vontade para falar. As perguntas que você vai fazer precisam fazer com que o cliente fale. Porque quando o cliente fala, ele está te dando informação sobre o caso e está te dando informação sobre como ele é, sobre como ele pensa. Sobre também a dor que ele tem, o quanto esse caso, essa situação dos fatos, que vai estar lá na tua petição dos fatos, mas o quanto isso subjetivamente causa dor nele. Qual é a maior preocupação dele? Você vai identificar os interesses dele. Mais do que saber os fatos e aí você vai saber o direito a partir dos fatos, é claro. Mais do que tudo isso, você vai entender o que para ele é importante, quais são os critérios de importância dele. Então você precisa saber fazer boas perguntas. E as melhores perguntas são aquelas que começam com como. Como? Como foi? Como você se sente? Como você gostaria que isso fosse resolvido? Como você quer que isso se resolva? Qual seria, como e qual? Qual seria o melhor cenário? Tudo isso é importante para você entender como funciona a cabeça do teu cliente. E quanto mais você fizer ele falar, melhor. Mais informação você tem. O teu cliente, quanto mais ele falar, mais ele está demonstrando que ele está sendo ouvido. E aí, nesse momento, entra o próximo item, que é você mostrar empatia com o cliente. Você conseguir ser empático com a dor do cliente. E isso tudo é nível do comportamento. Ele está vendo o quanto você é capaz de ouvir com atenção plena e com empatia, sentindo, demonstrando que você sente aquilo que ele está sentindo. Tá entendendo? Isso é fundamental. Todo cliente gosta
de ter a empatia do seu advogado. Você precisa mostrar que você é um ser empático, que você consegue se colocar no lugar dele, ainda que você ache que ele está errado. E isso não é fácil. Mas você precisa se colocar no lugar dele. Você precisa comprar a briga. O cliente ele quer sentir que o advogado vai comprar a briga. E se você não consegue comprar a briga, então ele não é teu cliente. Demita o seu cliente. É aquela velha história. Ah, me procura lá no meu escritório, eu sou um advogado criminalista. E aí me procura lá um pedófilo. Cara, se tu não consegue ter empatia com o pedófilo, tu não pode ser advogado do pedófilo. Mas como é que eu vou sentir a empatia do pedófilo? É drama de aluno de direito, né? Os dramas dos alunos do direito. Se tu não sente empatia pelo pedófilo, não seja advogado do pedófilo. Mas professor, eu sou defensor público. O defensor público ele tem que saber sentir empatia até pelo pedófilo. Se quer ser defensor público, saiba disso. Senão não rola. Senão tu vai fazer um trabalho furreco. Não é fácil. Quem disse que era fácil? Não é. O pessoal que quer fazer concurso aí, saiba. Defensoria pública, tu tem que saber ter empatia até com o pedófilo. Iniciativa privada, tu pode escolher teus clientes. Buenas! Então, tu precisa ter empatia com o caso do teu cliente, tu precisa dar real. Mesmo tendo empatia, isso não quer dizer que tu não vai dar real. Tu vai dar real, porque aí chega o próximo passo. Tu vai dar a solução para o teu cliente. Tu vai dizer, aí tu vai começar a falar. Depois de tudo isso, tu fez um monte de pergunta, aí tu começa a falar. E aí começa a ser importante isso aqui que eu acabei de ver escrito aqui enquanto eu falava. Olha aqui, ó. O Limelight falou, tonalidade da voz também é importante. Perfeito. Quando tu faz perguntas, a tua tonalidade de voz não vai ter tanta relevância do que quando você começar a comentar. Então, quando você faz as perguntas, tu vai ter uma tonalidade de voz para fazer as perguntas. Mas até aí, ok, você precisa mostrar na sua tonalidade curiosidade. Mas quando você começa a falar sobre a solução do problema do teu cliente, ali você precisa mostrar, para ele confiar em ti, que você confia no que você está dizendo. Aí entra o teu conhecimento. Aí entra o nível da tua competência, o nível da capacidade, que é saber. Você precisa mostrar para o cliente na sua voz, tanto no que você diz no seu conteúdo, quanto no seu tom de voz, quanto na sua linguagem corporal. Você precisa mostrar que você sabe a solução, ou se você não sabe, às vezes você não sabe, você precisa mostrar que você sabe como saber. Você até pode não saber a solução, mas você vai mostrar que você sabe como saber. É mais ou menos o que aconteceu ao longo da minha vida, eu na sala de aula com os alunos de direito. Aluno de direito é uma praga, porque eles fazem as perguntas mais escabrosas possíveis, as mais difíceis, porque às vezes, por exemplo, aluno policial. Aluno policial é um aluno filha da mãe. Aluno policial é terrível, porque eles têm um monte de coisas da prática, né? E eu sou professor de Direito Constitucional, durante anos de aula de Direito Constitucional na faculdade. E aí vinha um aluno lá falando sobre a prisão, né? Falando sobre um documento lá que eles têm que emitir na delegacia, no raio que o partem, em que situação, fala sobre a audiência de custódia, sei lá, e tu tá lá no direito constitucional, tu sabe o que é a tal da audiência de custódia de orelhada, porque tu não atua nesse negócio, tu tá preocupado com o Supremo, tu tá preocupado com a separação de poderes, com várias coisas, mas não com a audiência de custódia. Aí o cara vai lá e te faz a pergunta sobre a audiência de custódia. Tu tem que mostrar pro aluno que tu até pode não saber, mas tu sabe como saber. E aí que entra a confiança. O aluno sempre confiou em mim, mesmo quando eu não sabia. E eu não sei um monte de coisa, gente. Eu não sei um monte de coisa. Mas eu sempre dizia para ele, de um jeito, que ele sabia que eu sabia como saber. Entendeu? Eu sabia, na modo como eu falava, que eu sabia como saber. Então eu dizia sobre a audiência de custódia, eu já olhava para o aluno e dizia assim, baita pergunta. Essa é uma bela pergunta que eu posso fazer para o meu colega da área de penal, porque isso aqui vai entrar num detalhe, só quem está na prática penal vai responder. Mas eu vou te trazer a resposta semana que vem. Pá! E aí eu trazia, na aula que vem. No teu caso, com o teu cliente, da mesma forma, tu diz, isso aqui eu vou verificar. Mas é excelente aspecto isso aqui.
realmente, olha, e aí tu elogia o teu cliente, se ele fez uma pergunta tão específica a esse ponto, né, que ele sabe que ele domina o assunto, e excelente ponto, isso aqui é algo que nós vamos verificar em seguida. E se tiver um colega já ali, tu já verifica na hora pro teu cliente. Então tu tem que mostrar que tu sabe como saber, se tu não sabe. Isso vai estar no teu tom de voz, vai estar na tua linguagem corporal. Thaís, excelente essa live, já tinha me dado conta de muitas dessas coisas, porém não havia sistematizado isso. Legal, Thaís, que legal, que bom que eu estou trazendo novidades para ti, que é a Thaís, gente, uma das advogadas mais competentes que eu conheço. Isso é tão interessante de que mandei um monte de avião para os amigos, a Jane. Ô, Jane, obrigado, Jane. Honradíssimo, honradíssimo. Brigadão. Estão entendendo esse lance? Fico feliz por isso. Estão entendendo? Estão mandando coraçãozinho e mandando aviãozinho. É isso aí. Estamos chegando no final. Então, nesse momento, então, tu tá mostrando para o cliente, sei lá que número eu estou, já dou no 12, 13, 14. Tá? Eu acabei botando alguns aí no meio. Então, assim, eu preciso mostrar no tom de voz, na minha linguagem corporal e no meu conteúdo que ou eu sei como saber. E por último, a hora em que eu vou mostrar qual será a minha estratégia. Eu vou falar para o cliente qual é a melhor estratégia. 13? Obrigado, Thaís. Então é o 14 agora. 14. Eu vou mostrar para o cliente qual é a minha estratégia, enfim. Qual é a melhor alternativa, segundo o teu ponto de vista? Ou as alternativas. Né? Se é entrar com ação, se é fazer uma negociação, enfim. Qual é o melhor ponto? E nesse momento, aí entra o principal momento em que ele vai ver a tua competência. Ele já começou a ver no passo anterior, mas agora ele vai ver mais ainda quando tu vai falar da estratégia. E aqui é um erro que muitos advogados acabam tendo e acabam tendo tanto na reunião com o cliente quanto na hora de produzir conteúdo online. Tá? O pessoal cada vez mais está querendo fazer conteúdo online e é legal, conteúdo que atrai a cliente, mas é muito ruim quando você vai falar das possíveis estratégias e você é enigmático. Você fala de um jeito que é difícil de te entender. Isso não é sinônimo de falar bem, não é sinônimo de tração para confiança. Não é. Isso acaba sendo, se você fala de um jeito complexo demais, você está afastando esse cliente. Porque aqui você precisa ser didático. A sua fala nesse momento, ela não é só uma fala técnica. Você não está querendo só convencer o cliente que você sabe. Você precisa ensinar o seu cliente. Mostrar os prós e os contras de um modo... Não adianta nada você falar, nós vamos entrar com agravo de instrumento. Não. Você precisa dizer que vai entrar com recurso, que esse recurso serve para isso, para aquilo e para aquilo outro. E deixar claro o que você vai fazer. Claro e traduzido para o nível de entendimento do teu cliente. E isso é um ponto importante. Isso não quer dizer que você vai abrir mão da técnica. Você até pode falar que é um agravo de instrumento, mas você precisa dar o significado disso. Falar de um modo simples e claro a sua estratégia. Isso vai conectar. Isso vai fazer com que ele te admire por mostrar que você sabe e que você sabe traduzir o que você sabe. Ele precisa entender o caminho que você vai dar para a ação dele, enfim, para o problema dele. Tá entendendo isso? Isso é fundamental, esse é o 14º ponto. E tem muito advogado que faz conteúdo online divulgando o seu trabalho, mas fala numa linguagem muito técnica. Isso não adianta nada, isso te afasta. Porque se o cara não entende o que tu está falando,
Não vai rolar. Você é visto como um enigma. E não rola, tá? Você precisa falar de um jeito simples, precisa aprender a falar de um jeito simples. E mais, já vou até falar de uma outra coisa. Quando o conteúdo é online, você precisa falar com naturalidade para uma câmera. Precisa ser natural, precisa ser você mesmo. Você não pode falar como se estivesse lendo uma coisa. Precisa ser natural. Porque você precisa passar que você é uma pessoa. Então, pense, quando você já fica uma dica extra. Dica bônus. 15ª dica. Quando for online, a tua aproximação com o teu cliente, ela precisa ser natural. Você precisa falar ao máximo parecido com o modo como você fala com um amigo. Como agora, eu com vocês. Eu estou falando com vocês de um modo natural. Tá? Não pode ser artificial, pensado, estudado. Eu vou falar assim. Não. Precisa ser ao máximo natural, ao máximo do jeito que você é. Com técnica, mas no máximo refletindo o que você é. Tá? E se você... o que você é na sua melhor versão. E tem como fazer isso, tem como explorar isso. Quer saber mais sobre como explorar isso? Já te digo, te inscreve no meu link da bio, vai no meu link da bio e se inscreve para o webinário Oratória Fora da Caixa. Dia 15 de abril vai acontecer esse webinário, se você quer aprender muito mais sobre isso. Se você quer entender por que você não entende dessas coisas, que te levam a ter mais confiança e mais persuasão na hora de falar para os desafios do mundo do direito. Se você quer entender por que você não aprendeu isso e o que está te faltando para você ter mais confiança e mais persuasão na hora de falar, participa do webinário Oratória Fora da Caixa, que vai acontecer dia 15 de abril. As inscrições estão no meu link da bio. Eu vou falar muito sobre isso até o dia 15. É a segunda edição desse webinário, ele é ao vivo, às 8 horas da noite do dia 15 de abril. Tá? Inscreva-se, participe, é gratuito, complete a sua inscrição, porque quando você completa a inscrição, você ganha já de cara um bônus, e esse bônus é uma avaliação do nível da oratória que você está hoje. Você vai ter uma aula comigo, de graça, e você vai ter uma ferramenta de diagnóstico, que é a ferramenta de diagnóstico 90 de 100, para você avaliar qual é o nível em que você está hoje na sua oratória. Então você completa a inscrição, já ganha isso e já se prepara para receber no dia dessa aula, você vai receber no webinário você vai entender os 7 passos para você falar com confiança e persuasão e vai entender qual é a caixa que você está aprisionado aí no mundo do direito. A caixa que te impede de falar, a caixa que te deixa com medo de julgamento, com medo de errar, que te deixa com medo de falar, inclusive. Curiosamente, os profissionais do direito são aqueles que melhor deveriam falar, curiosamente, mas são aqueles que mais têm dificuldades para falar. E eu falo isso por experiência própria, porque eu fiz direito, era tímido, e só larguei da minha timidez, só consegui aprender a falar sem medo de errar depois, muito depois. Inclusive lá no webinário eu conto um pouco essa minha história de um cara tímido que virou professor de oratória, especialmente agora para advogados e profissionais do direito. Então, e alguém que virou professor também, muito novo, tendo que vencer essa timidez. Tá? Convido vocês a esse webinário. Aliás, no dia do webinário é quando eu abro as inscrições para a nova turma da Academia de Comunicadores. E para quem assiste o webinário, tem uma condição especial lá, um presente muito massa, só no primeiro dia. Tá bom, pessoas? Fica o convite. Muito obrigado pelo carinho, pelas perguntas, pela sugestão de tema, que eu gostei. Eu vou abrir uma caixa de perguntas para vocês me sugerirem novos temas. Tá? Gostei muito das sugestões que vieram aqui. E amanhã, 7 horas e 9 minutos, eu estarei com uma nova live. Fique ligado amanhã, 7 horas e 9 minutos. Tá? Conto contigo no horário do café, cedinho. Amanhã eu vou trazer um outro tema, ainda não sei direito qual é o tema, vou pensar agora, tive até umas sugestões aí. Vamos ver qual é que melhor se encaixa para eu preparar, porque eu sempre preparo esses temas, não é uma coisa que, eu vou fazer, não, eu sempre dou uma preparada. E
para que esse momento seja um momento em que você possa aprofundar e entender melhor a sua prática. Tá? A live vai ficar salva sim, Jane. Obrigado, Thaís. Parabéns, estava ótimo. Obrigado eu pelo carinho, pela paciência. E lembre-se de se inscrever no webinário, tá? Link da bio tá lá direitinho. Quero ver a inscrição de vocês depois, tá bom? E depois de se inscrever, já tira um print, já bota no story, me marca que eu já vou ter o maior prazer em te remarcar aí e saber que tu tá inscrito nesse webinário, tá? Grande prazer, muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoas!